Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre saúde mental, um tema que está cada vez mais em alta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de casos de depressão e ansiedade aumentou em torno de 25% na população mundial. E aqui no Brasil a gente tem dados mais recentes do Instituto Datafolha, que revela em torno de 1/3 dos brasileiros relata ter algum problema relacionado à ansiedade, à alimentação ou ao sono. E aí, para a gente conversar sobre esse tema, a gente traz 3 experts no assunto que trabalham diariamente com isso, 2 psicólogas e um psiquiatra. Aqui na minha frente está a Cristiane Barreto, psicóloga clínica e organizacional, com mais de 20 anos, de atuação. É nossa colunista aqui da Urb News, traz quinzenalmente conteúdos relevantes, sobre saúde, bem-estar. A gente tem também aqui do meu lado Manuela Baiman, também psicóloga clínica, tem um trabalho mais focado com crianças e adolescentes, no teu consultório aqui em Fortaleza, onde você é mais conhecida como Tia Manu. Tia Manu. Não é isso? Também temos um espaço de desenvolvimento infantil chamado Transforma Infância. E algumas clínicas também, Transforma Infância. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E Dr. Nairton Cruz, psiquiatra, tem formação em psicogeriatria pela USP, Universidade de São Paulo, atua também aqui em Fortaleza, atendendo os pacientes, não só dessa faixa etária, da geriatria, mas como um todo, Seja muito bem-vindo, doutor Nairton. Uma alegria estar aqui, espero que seja bem produtivo. Inclusive, falando em alegria, nosso primeiro contato pelo WhatsApp, você já foi logo dando as caras, Que eu perguntei: boa tarde, tudo bom, doutor Nairton? E ele, todo do mesmo jeito, buscando alegria para gerar felicidade. Para espalhar felicidade, Buscando alegria para espalhar felicidade. Como é que se faz isso? Acho que esse é o nosso trabalho, Quem trabalha com saúde mental busca sempre isso, Buscar otimizar, motivar as pessoas para a sua plenitude. Então é muito comum nós estarmos com o público e perguntamos para a pessoa como é que está, a pessoa diz: tô aqui, tô levando, tô indo. O tô indo. Tem gente ótimo, que até blasfema, todo jeito que Deus quer. Essa daí eu também escuto. Então assim, são coisas que não é para ser, a vida é para ser vivida. Então quando nós buscamos otimizar, impulsionar a vida do nosso paciente, é exatamente para que ele viva melhor, viva com qualidade de vida. E viva a vida. Esse é o nome da sua clínica, Exatamente. Viva a vida. E o que a gente fala, então, é importante, Essa respostinha que às vezes sai tão no automático, Como é que você vai? Tudo bem? Na verdade, passa a ser essencial, Nunca se falou tanto em saúde mental como nos últimos tempos, porque se viu, com o advento da pandemia, de todos esses eventos catastróficos que houveram, que você estar bem consigo mesmo é o que faz, a sua vida funcionar. E você funcionando, você é um melhor para a sociedade como um todo. Você passa a ser um melhor marido, um melhor amigo, um melhor pai, um melhor filho. Você passa a ser uma pessoa melhor. E essa questão de você olhar para si é uma coisa que nós, na nossa formação, já havíamos visto, Então, quando eu fui me inclinando para a minha especialidade médica, eu fui buscar a especialidade que ajuda mais pessoas. E estatisticamente comprovado, a saúde mental é o ponto em que as pessoas mais padecem. A maioria dos trabalhos em literatura mostra que cerca de 60% a 70% das pessoas padecem de alguns transtornos. A maioria, porque Deus é bom, são transtornos leves a moderados, mas grande parte deles, cerca de 10%, leva a pensamentos autodestrutivos, pensamentos homicidas. Então, dominar e tirar a pessoa desse sofrimento me encantou, e foi aí que eu fui buscando a minha inclinação. E dentro disso eu também sempre pensei em cuidar dos idosos, resgatar a vida. Então eu fui para onde se estuda melhor envelhecimento. Então
passamos na nossa formação, né, e fomos buscar a psicogeriatria, que é a psiquiatria do idoso. Nessa fase, a gente, na verdade, aqui a gente tem um quadro bem misturado, vamos dizer assim, né, de atuação, né? Dr. Nairton, focado nessa parte da terceira idade, né? Manuela, mais para as crianças e adolescentes. Cristiane atende o público adulto de várias idades, mas também tem um foco muito grande no organizacional, né? Com empresas. Mundo do trabalho, empresas. Exato. Então, assim, essas questões relacionadas à saúde mental, né? O que os pacientes levam para vocês, né? Tem diferença, por exemplo, no caso do Dr. Nairton, né? Que está trabalhando mais, né, com idosos e crianças e adolescentes. O que é que muda nessas duas pontas da vida, vamos dizer assim? As questões são as mesmas ou é diferente? Como é que vocês veem aí isso? Eu já acho que tem muita diferença da infância para a adolescência. Já não dá para misturar esses dois, já nem dá para agrupar. Já não dá para misturar esses dois, porque a maneira como a gente interpreta as situações vai dizer muito sobre a forma como a gente vai se sentir sobre essas situações. Então, na infância, a criança ela ainda está criando, através, né, da maneira como a família vai instruir lá a escola, ela ainda está criando todo esse arcabouço de interpretações dela. Ainda tudo é muito incipiente, né? Então, um pequeno problema para o adulto, para a criança é uma grande enorme. situação, é enorme. Assim como para a adolescência, né? Que também é uma idade que hoje a gente tem a grande questão das telas, que é outro tema que eu acredito que depois a gente vai conversar. Sim. Então, cada idade vai tendo os seus focos, né? De sofrimento, de fator de risco, de fator de proteção. Então, na infância tá tudo começando. É também um momento em que a gente deve investir bastante, né, em cuidar, em saúde mental, assim como na terceira idade também. Mas não dá para colocar tudo na mesma conta, fica muito diferente. Cada idade tem uma questão diferente. Cada idade é uma questão diferente. Eu diria, né, meninas, que cada fase tem as suas dores, as suas pequenas crises, né, as suas necessidades de ajuste, de adaptação, né? Então, assim, quando a gente pensa nessas fases distintas da vida, são universos distintos, mas são dores únicas, né? Naquele tempo e naquele momento. E aí a gente não tem como desqualificar, né? Que dor é maior, que dor é menor, né? Qual mas é a maior, antes da gente entrar em cada fase, assim, da vida, vamos começar do básico. O que é saúde mental? Então, o Dr. Nairton estava falando aqui um pouquinho, né, sobre essa alegria, esse bem-estar, né, e muitas vezes a gente acredita que saúde é o contrário de doença. Para a saúde mental, não necessariamente, né? A gente fala dessa situação, dessa condição de bem-estar e que o indivíduo ele tem essa capacidade de usar toda a sua potencialidade, toda a sua integralidade. Então, muitas vezes a gente deturpa ainda esse conceito de saúde mental como o contrário de adoecimento, né? Ainda existem também alguns tabus, né, de quem vai para o consultório tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, que é uma questão mesmo de que tem uma doença mental e, na verdade, é antes disso, né? Os colegas aqui vão com certeza concordar comigo, né? Tem questões que são anteriores a esse processo de adoecimento, a essa situação às vezes mais crônica de crise, né? De um transtorno, né? Assim, a gente tem outras questões que precisam ser trabalhadas de forma preventiva para a gente garantir a integralidade do ser, toda a condição dele de então, a saúde mental é quando você está com essa integralidade. É um estado de bem-estar. De bem-estar. Né? É como se a integralidade preservada, eu diria assim. Você consegue usar todas as suas potencialidades, né? E aí é um bem-estar que vai pegar a questão, né, social, emocional, espiritual. Então, existem vários polos dentro desse bem-estar que nós consideramos algo bem holístico, que foi o que a Cris pontuou, né? Que não é só ausência de doença, mas é um bem-estar de maneira generalizada. E quanto mais pilares você consegue investir na sua vida, melhor, porque aí quando algum não está bom, você tem os outros. Porque o que acontece às vezes na questão do adoecimento psíquico? Você deposita muita energia em uma coisa e você perde aquilo e você se vê sem outras fontes de bem-estar, de saúde mental. Então, a gente visa muito essa questão holística, vários pontos em que você vai investir. Para não ter um desequilíbrio. Exatamente, para não ter um Isso desequilíbrio. passa a ser bem atual, porque hoje em dia se fala muito em foco, em produtividade, em motivação,
né, em treinamentos, em técnicas com coaches, não sei o que e tal. Quando nós sabemos que quando você está plenamente satisfeito com sua vida, né, as coisas funcionam. Independente desse tipo do de nível treinamento, de produtividade. do nível de produtividade, do que você esteja usando, né? Estudos recentes mostraram que nunca uma sociedade buscou tanta medicação e tanto diagnóstico, né? Na verdade, um bom médico, um bom profissional, ele evita, né, taxar diagnósticos, né? A maioria dos nossos pacientes nos procuram, né, na crença de que um comprimidinho branco com um tracinho no meio vai trazer todas as glórias para a vida dele. Quando nós pensamos exatamente o contrário, que a medicação é uma parte importante, às vezes até essencial para o tratamento, mas se ele não mudar tudo que está ao redor, o trabalho vai ser literalmente de enxugar gelo. Né? Então não adianta você tomar medicação para não ficar triste se você está ruim no seu casamento. Não adianta você tomar remédio para dormir se você passa o dia agitado, toma café à noite e tal. Então, assim, são questões que trazem toda a peculiaridade de uma boa consulta, de uma boa avaliação. Nós motivando o paciente em olhar nos olhos dele e ver realmente onde está o problema. Não centrado unicamente em apontar a solução, mas buscar juntos. Tanto é que aí entra uma das grandes questões que, não sei, acredito que vocês passem também, né, de qual profissional procurar primeiro, né? E eu sempre digo que um bom médico, um bom psiquiatra vai encaminhar para um bom psicólogo. E um bom psicólogo vai encaminhar para um bom psiquiatra, né? Porque o trabalho deles dois em conjunto, ele dá um efeito sinérgico, ele não é 1 mais 1 igual a 2. Às vezes é 1 mais 1 igual a 4 ou 5, né? Principalmente quando estão bem alinhados, quando tem um diálogo, né? E isso faz com que o paciente, sim, alcance a sua potencialidade, né? Você falou dos diagnósticos, né? E a gente também, acho que foi com a Manuela que a gente falou sobre o autodiagnóstico, né? Como é que a gente diferencia aquilo que faz parte da vida, porque a vida não é perfeita, né? Como é que a gente diferencia uma situação de tristeza, uma situação de ansiedade, de realmente de uma síndrome ou de um transtorno. Né? Como é que a gente diferencia, assim? Como é que a gente consegue separar, assim, na autoobservação, no autoconhecimento? Fala, na verdade, a gente tem algumas dicas, né? Essa questão do autodiagnóstico, doutor Nairton trouxe uma situação muito importante. As pessoas querem uma solução. E aí, encontrar a causa desse problema e trazer isso como um conceito, um diagnóstico, não sou eu, é isso, né? É o meu adoecimento, é a minha doença que determina ali o que eu tô passando. Às vezes, isso dá um falso conforto, né? Então as pessoas, eu percebo muito no consultório as pessoas procurando uma solução mais rápida, porque às vezes o sofrimento tá tão insuportável que ela quer uma solução rápida. E aí eu digo que assim, o autodiagnóstico ele traz esse alívio imediato, mas para saber a diferença tem alguns sinais importantes, né? E certamente vocês vão me ajudar aqui também. Eu diria que o primeiro ponto é você perceber nós vivemos num mundo em que nós temos crises, situações em que a gente enfrenta estresse todos os dias, né? Coisas boas ou coisas mais difíceis geram um certo estresse, uma certa ansiedade, né? Você vai encontrar uma pessoa que você tá ali apaixonado, isso gera um certo estresse e te gera um movimento, você né? vai gravar um podcast, né? Vai gravar um podcast com profissionais assim, maravilhosos. Gente, vou dar o meu melhor e aí isso me faz uma atitude de movimento para que a gente se prepare, né, para que a gente pense na melhor forma de passar conteúdo para todo mundo que está nos assistindo. Então isso é um estresse que gera uma ansiedade, que eu diria uma ansiedade razoável, dentro de um padrão. Que saudável, nos mobiliza de alguma forma. Exatamente, né? Que nos traz movimento. Eu gosto muito dessa palavra do movimento.
Já quando você está indo para uma situação de transtorno, uma crise, uma condição um pouco mais grave, que é fora dessa condição natural, aí sim você começa a se alertar. Eu diria que essa situação são as situações em que lhe paralisam. Por exemplo, recebi o convite para estar aqui, né, com profissionais brilhantes. Se essa minha ansiedade já estivesse no limítrofe muito mais avançado para um adoecimento, certamente eu faria uma rota de fuga. Eu não viria, né? Eu traria várias desculpas e eu não conseguiria enfrentar a situação. Então, ao contrário do movimento, ela me traz uma paralisação. Né? Além da dor profunda que aquilo ali me causa. De não conseguir enfrentar uma situação. De não conseguir passar por isso, na verdade, né? Tem uma coisa que eu converso muito com os pais, porque as famílias buscam muito, né? Pai e mãe se preocupam muito com os filhos. Então, com uma certa frequência, perguntam, Manu, tá acontecendo tal coisa. Isso é motivo para ir pro psicólogo? Sim. Então, eu sempre oriento 2 pontos principais. Intensidade e frequência. Que eu acho que são 2 coisas que devem ser observadas em um sintoma. Então, por exemplo, aquilo que vem trazendo o sintoma de ansiedade, o sintoma de tristeza, está ficando cada vez mais forte, cada vez mais frequente, trazendo prejuízos na funcionalidade, por exemplo, da criança e do adolescente. Meu público-alvo, tá bom? Mas aí você pode levar pro adulto, pro idoso, enfim. A ponto de essa criança, ela deixa de brincar, ela não quer socializar, ela tá perdendo o interesse pela aprendizagem. Então, observar a intensidade e a frequência do problema no tempo, porque às vezes é uma questão de uma semana. Em 2 semanas aquilo ali se dissipa e resolve. Então, intensidade, frequência e prejuízo na funcionalidade. Que foi o exemplo que a Cris deu. Eu deixei de vir para um podcast por conta da minha ansiedade. Eu perdi uma oportunidade de trabalho, perdi uma oportunidade de sair com meus amigos porque estava muito ansioso em casa. Então, esses pontos eu acho que eu diria como ponto de alerta. Intensidade, frequência e prejuízo na funcionalidade. Eu comecei aqui falando dos dados da Organização Mundial de Saúde de aumento dos casos, especialmente de ansiedade e de depressão. A gente realmente está vivendo um aumento, realmente a gente está mais adoecido, ou por um lado, acho que a gente conversou isso, né, Cristiane? Ou por um lado a gente tem mais diagnósticos mesmo, o exemplo, por exemplo, do câncer, né? Hoje tem mais diagnósticos, tem mais casos também. Vocês veem dessa forma e se estamos, o que está causando? Uma boa resposta para isso não pode ser baseada no que nós achamos, né? É por isso que nós nos amparamos, né? Acredito que os bons profissionais fazem isso, se amparam em estudos para ratificar o que dizem, né? Sim. Se o paciente for perguntar o que eu acho, ele pergunta para qualquer pessoa, né? Então, quando o paciente nos busca, ele quer saber o que é que a ciência mostra com relação àquele tema, né? E a literatura, ela é unânime em mostrar que não só aumentou o número de casos, mas inclusive uma proporcionalidade geométrica e não aritmética, né? Então, assim, as pessoas passaram a necessitar mais de si e não tinham esse amparo, porque muitas vezes não se conheciam tão profundamente, se amparavam na sociedade, né, aquelas pessoas que não conseguiram ficar, né, reclusas por muito tempo, se amparavam em fugas para o trabalho, em fugas com vícios, né, sexos, em busca de lazeres que não traziam, né, respaldo para uma vida produtiva. E aí elas adoeceram. Aquela doençazinha que era leve a moderada passou a ser grave. Né? Intensificou, e aí, intensificou e explodiu, o termo é esse, né? O número de casos de transtornos mentais graves. Entre eles, o mais grave de todos, que é o suicídio. Sim. Que é uma emergência não só psiquiátrica, é uma emergência médica, porque leva à morte. Né? O que é pior? Né? Você tem um diagnóstico de ideação suicida ou um diagnóstico de câncer? Não, a curto prazo é uma ideação suicida. Esse aumento após pandemia? Exatamente. Então, assim, muitos estudos focaram nisso, né? No que é que piorou na sociedade. E não só após pandemia, né? Nós falamos aqui, né? A sociedade toda está mudando, né? A maneira
por exemplo, foi citado, né, a questão da exposição a telas. Sim. Né, a sociedade está perdendo um pouco a questão do imaginário, a questão do livre-arbítrio para certas coisas, porque suas opiniões não podem ser dadas como antes, né? Existe a questão da imposição do politicamente correto. Uma pressão. Né? Uma pressão em que nem todos conseguem corresponder e leva ao sofrimento. Né? Então, isso tudo levou-se ao aumento do número de casos. Né? E, infelizmente, a sociedade está, sim, mais adoecida. Então, assim, a gente tem, por um lado, uma intensidade maior pelo que a gente viveu na pandemia, né? Esse pós-pandemia, que é o que a gente vive hoje, e a sociedade como um todo, como a gente está vivendo, rede social, telas, isso tudo, esse somatório de fatores é que tem levado a isso, né? No caso das crianças, né, e adolescentes, estou juntando num grupo só, mas eu sei que tem diferença. Como é que essas telas, né, a rede social, a internet, o digital, tem impactado na saúde mental das crianças e dos adolescentes? Tem que ter um podcast só disso. Concordo. Eu, como mãe de adolescente, de criança, eu concordo, viu, Manu? Olha, impacta em tudo. Primeiro que mexe na forma como o cérebro se organiza. Pela velocidade de informação, tudo numa tela, num smartphone, num tablet, ele é programado para ser veloz, para ser atrativo. Então, isso num cérebro em desenvolvimento de uma criança, deixa esse cérebro extremamente mal acostumado, né? Então, assim, eu nasci e não tinha smartphone. E eu já vejo meu cérebro mal acostumado a esperar. Porque você atrasa um pouquinho o Wi-Fi, você já fica... nervoso. Muda o aplicativo. Dedo nervoso. Imagina em uma criança que o córtex pré-frontal ainda está se estruturando, as partes mais sofisticadas ainda estão se arranjando, né? Ainda estão se ajeitando. Então, numa criança muda a maneira de brincar, muda a maneira dela interpretar a realidade, porque ela acha que aquilo dali tudo é veloz. Outro dia eu conversava com uma criança que estava impaciente porque ela estava vendo um filme pela televisão e ela tinha que esperar o intervalo da televisão, porque é diferente do YouTube. No YouTube a gente aperta, né? Acelera, Ela acelera. Então ela já estava... Então impacta toda a maneira como essa criança interpreta, inclusive, a realidade. Gera um vício em velocidade? A criança naturalmente fica mais acelerada, fica mais agitada, fica mais irritadiça. Então impacta a circuitaria cerebral. E uma outra coisa muito importante. Através das telas, as crianças têm acesso a um nível de informação que esse é um dado bem empírico da clínica. As crianças hoje, elas estão conscientes de coisas que eu me recordo quando eu era criança, eu não era consciente, assim, não era atenta. Por exemplo, política. Crianças novinhas na época de eleição, elas estavam me perguntando lá no consultório quem eu ia votar, um discurso extremamente politizado, desde as crianças bem novinhas, de 5, 6 anos, e às vezes um discurso de ódio político, e isso se expande para as questões, às vezes até um pouco mais sexualizadas, adultizadas, o TikTok. Então, na medida que o cérebro tem consciência de algo através das redes sociais, isso amplia também o nível de sofrimento. Porque a menina do TikTok, youtuber, às vezes fala, tia Manu, estudar pra quê? Eu vou ser youtuber? Youtuber ganha muito mais, essas profissões tradicionais? Não, pra quê? Youtuber é muito melhor. Escuto muito. Então mudou tudo. A tela mudou tudo, como a criança entende a realidade. O padrão de vida desses meninos e meninas que estão fazendo sucesso no TikTok, por exemplo, que a gente citou, é o padrão de sonho, talvez. Padrão de sonho. Da geração e eu diria mais nova. assim, Ju, é mais amplo, né? O Dr. Nair fala também essa questão da criatividade, né? Do mundo imaginário que está se formando. A disciplina, a criança está trazendo tudo. aí um repertório. Então, assim, é um padrão de sonho. Que sonho? Né? Se hoje a gente está perdendo o direito de sonhar, desde criança e adolescente, porque já vem tudo pronto, programado, padronizado, e aí que repertório eu vou construir? Que aquele momento do desenvolvimento infantil é o momento em que eu tenho que dar conta das situações que vão acontecendo, e aí já vem tudo pronto, e eu não tenho ainda estrutura
adequada para dar conta disso. Eu não tenho um nível de consciência elaborado para conseguir, né, lidar com todas essas informações. E aí eu perco o imaginário, eu perco a criatividade, e aí isso vai reduzindo as minhas habilidades socioemocionais. Mas aí como é que a gente faz? Porque isso daqui porque é uma realidade completa, né? Assim, de todas as idades, né? Existe assim, um ponto no crescimento que nenhum pai, nenhum responsável pode deixar de estimular na sua criança, que é o desenvolvimento neuropsicomotor. E isso se dá através de habilidades que as telas não dão. Mas eu sou especialista em envelhecimento, então eu tenho pacientes jovens também, né? Até brinco que, assim, é claro que chega um paciente jovem, né, solicitando uma avaliação, né, e nós temos espaço na agenda, nós atendemos com alegria, na verdade. Sim, sempre. Sempre. Né? E, assim, eu tenho pacientes de 17 até 102 anos. Né? Então, assim, graças a Deus, a maioria é o público que eu escolhi, que são os idosos, né? Mas eu tenho muitos pacientes jovens. E o que nós percebemos nele, fazendo uma avaliação, uma anamnese retrospectiva, que nós chamamos, é que muitas das pessoas adoecidas hoje tiveram infâncias pobres. Pobres nesse sentido, de desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? O Alzheimer, né, que é uma das doenças tão temidas, né, nos idosos, ele inclusive deve ser favorecido quando você tem um bom desenvolvimento neuropsicomotor, porque isso traz robustez neuronal. Né? Quando você brinca de diversas atividades, existem novas formações, né, que ligam os neurônios. Então, falando especificamente e sucintamente do Alzheimer, existe morte neuronal, falta de comunicação entre os neurônios. Sim. Então, se os neurônios não estão se comunicando por uma via, eles têm que ir por outra. Mas se você não teve um desenvolvimento neuropsicomotor, não existem essas outras vias lá na infância. Né? Então, nossa anamnese, né, eu brinco muito, né, que no nosso Instituto Viva a Vida existe também uma psiquiatra da infância. Né? E nós brincamos assim, o tempo de anamnese que nós utilizamos, né? Ela fala ali de 4, 5 anos, né? E eu falo às vezes de 40, 50 anos. Né? Mas brincadeiras à parte, né? Todos têm a sua peculiaridade, mas quando nós buscamos lá como foi todo o processo de amadurecimento psíquico da pessoa, né? É um ponto comum. As pessoas que adoecem mais são as que tiveram menos desenvolvimento neuropsicomotor. Né? E isso é importante. Né? Então a gente pode imaginar que daqui a algumas décadas a gente vai ter pessoas com problemas de Alzheimer. Tudo nos leva a pensar isso. Porque na infância elas Exatamente. ficaram imersas nas telas. Se ele já atende gerações essa condição hoje, né, quem dirá, né, as futuras. Mas aí, gente, o que eu ia perguntar para vocês, né, como a Manu falou, sabemos, né, desses problemas todos, mas como lidar? Porque é uma realidade que está posta, no sentido de que todos nós temos acesso à internet, celulares, né, cada vez mais comum, e inclusive as crianças. O que a gente pode fazer? Uma das coisas que nos levou, né, até a pensar no nome do nosso instituto foram 2 pontos, né? Estimular nossos pacientes, né? E direcionar nossos pacientes. Por isso o nome é Viva a Vida, né? Viva a vida, no sentido de mandar você viver, né? De não ficar se apegando a tantas pequenices, né? A tantos problemas que às vezes você nem tem como resolver, né? Mas no sentido também de aproveitar ao máximo a vida que você ainda tem. Né? Com essa questão, né, não tem como nós não voltarmos, com essa questão da pandemia se viu aí o quanto que a vida é efêmera, o quanto que pessoas podem estar bem e em pouco tempo chegar a morrer. Né? Então a busca, né, por viver a vida deve ser plena. E aí, sendo bem assertivo no teu questionamento, né, procurar alencar valores básicos, como a vida social, né, a vida, no caso de atividades físicas,
a sua nutrição, tá? Você tem que estar fortalecido para os eventos, né, ruins da vida. Nunca se falou tanto em doenças inflamatórias como se fala hoje. E as doenças psíquicas, elas causam neuroinflamação. O que é que se faz com o organismo doente? Nutre. Então existem, por exemplo, os probióticos que são muito utilizados hoje para ser um mecanismo adjuvante de tratamento. Acredito que é uma coisa que, em resumo, seja mais ou menos o que a gente gosta de falar. Eu gosto de falar assim da palavra equilíbrio, né? O ser humano, quando ele foca numa situação em si, como a Manu trouxe, né? Não é a situação que traz pra gente, não é o celular, não é a tecnologia, não é o mundo das telas, mas é a forma que eu interpreto aquela situação, a forma que eu lido com aquele contexto. Então eu volto para a palavra equilíbrio. Equilíbrio no sentido de você buscar entender a sua integralidade. A tela sim faz parte da minha vida, mas ela não é a minha vida. Eu não posso viver em função daquele contexto. Então limitar a quantidade de horas para utilização, sabendo que não era o proibir só, né? Porque senão a gente continua no foco do problema. Mas é ampliar o repertório de todos, né? Independente da geração que a gente está falando, seja a criança, o adolescente, o adulto ou o idoso, é ampliar esse repertório de possibilidades para viver a vida de uma forma integral. E eu trago um outro conceito que eu vejo muito no consultório, é a falta do aqui e agora, que é exatamente o sentido da vida, senão não seria presente. Literalmente o presente que a gente tem é esse momento de agora, são os segundos que a gente vive, e aí a gente precisa dar sentido a esses segundos de vida, fazendo o quê? Trazendo equilíbrio, sentindo o que eu estou vivendo, percebendo o contexto que me cerca. Hoje a gente liga um piloto automático e segue, né? Ou a gente se concentra num foco único da vida que está gerando sofrimento como se a gente fosse aquele sofrimento, e na verdade nós não somos. E aí é a fonte de equilíbrio. Eu tenho um filho de 10, agora falando como mãe, né, não só como profissional. Eu tenho um filho de 10 e uma de 17, são universos distintos. E aí eu trago situações em que eu diria assim, eu distraio os meus filhos dentro da realidade do tempo deles, né? Eu busco entender o que faz sentido para eles dentro de cada fase e de repente eu tô distraindo. Vem a questão do burnout também, né? Também, dentro do mundo do trabalho, se a gente for trazer isso, né? Porque essa criança, ela vai se construindo nesse padrão e aí quando chega na fase produtiva da vida, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que ser o melhor, o mundo é competitivo, se eu não for assim, e aí se coloca numa condição de que isso é subsistência, né? Eu tenho que sobreviver, para eu sobreviver eu tenho que atingir um padrão, e aí quando você não aceita o teu limite, você desestrutura, né? E aí tá falando do burnout, né? Exatamente, você chega no esgotamento, não se percebe assim, né? Porque faltou o equilíbrio nas outras áreas da vida. O que é exatamente o burnout? Pra gente explicar pra quem tá assistindo a gente. Vamos lá, né? Que é um assunto bem... O burnout, ele traz muito o contexto do mundo do trabalho, né? A gente fala assim, mas eu tenho um staff, eu tô cansado, né? A mãe, por exemplo, é um ser que já nasce ali com muitos desafios e tal. Mas o burnout, ele traz aí um conteúdo vinculado ao mundo do trabalho, né? E aí o burnout é essa condição, esse estado de exaustão. É como se o ser humano entrasse numa combustão, na verdade, né? No limite, passou do limite, e aí ele está vinculado a situações em que ele costumeiramente conseguia fazer determinadas atividades, tinha uma capacidade produtiva e não se percebe mais assim. Ele começa a não ter energia, foco, atenção, ele se percebe incapaz, às vezes, de situações em que ele era destaque, né, na história de vida dele, dentro do ambiente de trabalho, geralmente associado a ambientes extremamente estressores. A gente traz muito um conceito novo de segurança psicológica dentro das organizações, né, que é um ambiente que possibilita o ser humano trazer as suas potencialidades sem preconceito, né, de forma acolhedora, mas aí o ritmo do mundo, a competitividade, a produção pela produção, e aí entrega a meta, supera a meta, né? É difícil você ver uma organização, um ambiente de trabalho que não te gere isso. Fora isso, tu tem aquelas profissões que estão muito ligadas à condição humana de vida, né? Policiais, bombeiros, próprios médicos, enfermeiros, que estão ali
numa linha de frente muito tênue em relação à vida, né, ao cuidado. Uma profissão mais estressante. Uma profissão que gera um estresse independente da organização em que ele está, né, pelo sentido do trabalho que ele faz. Então ele traz ali uma situação de esgotamento, de limite, né, com crises de ansiedade, com situações até de depressão também, porque não se dá mais a capacidade produtiva de situações simples, tá? E aí você se vê ali fora de qualquer contexto de atuação dentro você falando do ambiente. Assim, algumas características lembra a ansiedade, né? Assim, como é que diferencia? Uma das coisas que você falou no início, né, desses dados que você nos trouxe, tão bem colocado, é que a maioria das pessoas que tem burnout tem transtorno ansioso de base. Um trabalho de 2019, né, pregressa a pandemia, mas é um trabalho dos mais recentes, mostrou que controladores de voos é a categoria profissional que mais tem burnout. Então, assim, o que acontece, né, ela já falou muito bem, mas a pessoa não se desliga literalmente do trabalho em nenhum momento da vida, né? E muitas vezes ela se cobra por situações que, sabidamente, quando ela vai conversar com um profissional, né, com alguém que está no seu apoio, ela sabe que não pode resolver, mas emocionalmente, psiquicamente, psicologicamente, ela não consegue se desvencilhar disso. E aí entra uma coisa que é muito comum no ansioso, a previsão negativa do futuro. Eu não sei... Vamos dizer o que é ansiedade? O que é ansiedade? Porque eu acho que é importante a gente nominar as coisas, porque são tantos assuntos, né, relacionados à saúde mental, é um mundo, né, que a gente tem, mas eu acho que tem coisas que a gente não sabe ainda. A gente, que eu digo, é as pessoas que não são vocês, né? Que são os experts. As pessoas comuns, né? O que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento humano. É um sentimento que leva a pessoa a buscar uma ação diante de algum evento, de alguma perspectiva de evento. A ansiedade, ela pode ser normal ou ela pode ser patológica, adoecedora, ela pode ser um transtorno. Por exemplo, nós falamos aqui, né, viemos todos convidados, né, para participar desse podcast. Isso nos gera uma ansiedade. Tá? Quais são os sinais, assim, de que eu posso estar com uma ansiedade patológica? Tem alguns sinais que a gente pode elencar? Existem sintomas físicos e sintomas psíquicos, né? Os sintomas psíquicos estão muito mais ligados ao pensamento, né? A você achar que não vai conseguir dar conta, a você achar que você vai receber questionamentos que não tem resposta, a você achar que vão estar lhe julgando mal. E existem sintomas físicos que se diz da somatização, né, como ataque cardíaco, que é o coração bater mais rápido, a sudorese, onde você começa a suar, inclusive nas mãos, né, tremores, né, existe também um aumento na motilidade intestinal, né, você tem literalmente uma dor de barriga, uma vontade de ir no banheiro, existem pessoas que têm cefaleia, dor tensional, né, existem pacientes que ficam roucos. Tá? Então os sintomas somáticos eles são muito diversos, né? E dentro disso existem as leituras mentais, né? Você acha que não vai conseguir, você acha que... O pessimismo. Exatamente. Não interessa o que vai acontecer, só sabe que vai dar errado, né? Que é o que a gente chama de previsão negativa do futuro. Então tudo isso exige realmente um tratamento direcionado, né? Por isso que muitas vezes transtornos mais leves, né, a terapia ela deve ser obrigatória, né, porque não só a medicação, mas a abordagem com os psicólogos vão ajudar o indivíduo a antever essas situações e elaborar processos que façam com que ele passe por isso de uma forma mais funcional. No final das contas, nós profissionais de saúde tratamos isso, disfuncionalidade. Sim, né? Exato. Então, o que a gente busca é viver em plenitude. Né? Então, quando você não está vivendo em plenitude, deve-se buscar ajuda. E aí eu trago sempre um raciocínio bobo, né? Se você está com um problema no pneu do seu carro,
É simples, você vai para um borracheiro. Né? Se você está com problema no encanamento da sua casa, você chama o encanador. Então, se você está com problema em algum funcionamento, em alguma perspectiva, insônia, né, falta de concentração, né, dificuldade no humor, você vai para um profissional de saúde mental. Aí vamos diferenciar bem básico o psicólogo e o psiquiatra. Cristiane, como é que o psicólogo atua e o psiquiatra? Assim, eu estou sentindo algumas características que o doutor Nairton acabou de falar. É sudorese, é uma dor de barriga, é um tensionamento, pensamentos pessimistas, né? E com repetição, né? Que você falou do tempo. Quem eu procuro e o que é que eu faço? Vamos lá, né? A gente hoje trabalha de uma forma integrada, mas existe uma diferença. A começar pela formação, né? Sim. As pessoas às vezes confundem até a condição de formação. O psicólogo, ele tem uma formação em psicologia, né? O psiquiatra tem uma formação em medicina com a especialização em psiquiatria. Então, daí a gente já começa a primeira diferença. Outra diferença que, pela formação, já traz aí o conceito. Psicólogo não indica medicação, diferente do psiquiatra, né? O psicólogo, ele vai trabalhar as questões psíquicas, né, da saúde mental, no sentido de que você trabalha muito emoções, pensamentos, habilidades sociais. Tanto é que o psicólogo, ele tem atuações em várias áreas, não só na clínica, porque ele está ali lidando com a funcionalidade do comportamento, dos pensamentos, das emoções do ser humano. Então, eu tenho um psicólogo do esporte, eu tenho um psicólogo da área jurídica, ele atua em situações de crises. Eu estou vivendo uma crise existencial. Sim. Tá? Tem pessoas que têm crise em determinadas fases da vida, que tem que tomar decisões importantes, seja no mundo do trabalho, seja por uma situação pós-traumática, uma situação de luto, né? E aí ele vem com uma demanda de crise, eu não estou sabendo lidar com isso. O desenvolvimento infantil, adolescente, né? Tanto pais procuram para saber como lidar com essa questão, como os próprios adolescentes e crianças. Então a gente está muito nesse campo, nesse aspecto. Então, às vezes, as pessoas nos procuram com essa situação de crise já declarada, né? Que é a queixa principal, vamos dizer assim. Quando o psicólogo recebe essa demanda e que ele avalia que ali já tem uma certa situação um pouco mais patológica, a gente encaminha também para um atendimento psiquiátrico, porque aí já vai ter uma intervenção, talvez até química, com o uso de uma medicação. O doutor Knight pode trabalhar mais essa questão aqui, né? O que é que o psiquiatra faz quando ele recebe. Só que também hoje a gente tem esse movimento contrário. Às vezes a gente recebe a indicação do próprio psiquiatra, o paciente já está sendo atendido com intervenção medicamentosa, mas entende-se que, eu até uso esse conceito, tá, doutor Nairton? Eu vou até lhe pedir licença poética aqui, mas eu digo assim, gente, vocês estão tratando a febre. Você toma o quê? Você está com febre. Então, você vai tomar um antitérmico. Mas o que é que ocasiona a febre? Né? Que questões, coisa, tá? Porque não só tem a ver com o fisiológico, com uma questão química, né? Com uma questão genética, vamos dizer assim, neurofuncional. Eu preciso lidar com as questões de habilidade, de pensamento, de emoções, e aí vem a intervenção do psicólogo. Eu diria que a melhor intervenção é nos dois atuando em conjunto. E, inclusive, eu vejo hoje um movimento muito mais forte dessa relação. Né? Acho que no início da minha formação, já tem um pouquinho aí de tempo de estrada, como a Ju já trouxe aí há 20 anos atrás, ainda vinha muito essa coisa, o psiquiatra e o psicólogo, psiquiatra e o psicólogo. Hoje a gente entende, né, que é cada vez mais que eu atuo em conjunto, mas eu consigo restabelecer a saúde daquele, né, paciente, daquele cliente que nos procura. Eu queria voltar um pouquinho aqui para o tema das telas e das redes sociais, né, que a gente pontuou aqui um pouquinho, e você falou sobre as crianças e os adolescentes. Eu acredito que os pais devem chegar com algumas perguntinhas básicas, né, no consultório, que é a forma de lidar com isso. Como eu falei, é uma realidade que a gente vive, né? É um tema muito bom. Existe uma idade para comprar que o pai e a mãe deveriam comprar ou não um celular para a criança, porque elas pedem pra gente, né? Sim, assim, sim. O tempo de uso, quais são, assim, as suas orientações e recomendações em relação a isso. Que bom que a gente voltou nesse tema, porque eu acho que tem muita orientação bacana pra gente dar. Primeiro, sobre o uso de telas, né? Eu acho que para além das proibições, né, da questão da faixa etária,
é muito importante que os pais, eles saibam orientar os seus filhos também a questão do discernimento. Porque você pode até proibir, né? Não dar. Mas quando o seu filho pegar o celular de um amigo, porque às vezes vai ter um amigo que vai levar pra escola o celular. Acontece muito. Ele vai olhar, ele vai ver conteúdo proibido. Então, uma coisa que eu sempre oriento muito que as famílias façam é ter uma base de diálogo com seus filhos. Porque tem muito pai e mãe que às vezes só proíbe, não dá vazão para conversa e que não pode. E que é sempre importante ensinar o discernimento para a criança. Claro que ela não vai aprender isso do dia para a noite, porque isso vai depender do desenvolvimento, né? Também da idade. Então, ensinar sobre o que é interessante para a faixa etária, o que não é legal, o que ela pode assistir, o que não pode. Ter essa base de conversa é algo que tem que acontecer em todas as famílias. Sobre a idade, a gente tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para que até os 2 anos a criança não tenha acesso a telas. Dos 2 aos 5 anos, 1 hora por dia. A partir dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia. E quando vai entrando na pré-adolescência, já pode aumentar em torno de 3 horas, se não me engano. Mas o ideal é que essa família vá conversando para além do que pode e o que não pode. Eu acho que é muito mais interessante você estruturar uma rotina. O Dr. Nair pontuou muito bem a questão do Viva a Vida. É uma coisa que eu acho sensacional. É a família estruturar a rotina da criança de modo a... Não precisa inserir atividade em todo minuto. Não, até também é o extremo oposto, né? Também sem extremos aqui. Mas inserir atividades que essa criança tenha vivências sensoriais, tenha vivências esportivas, possa desenvolver habilidades socioemocionais. Tudo isso daí vai dando outras oportunidades para o desenvolvimento dessa criança, para essa robustez, né? O ócio, ele pode ser criativo, né? Exatamente, o ócio assim é extremamente como não criativo. pode ser terapêutico. Tão difícil o Não é ócio. terapêutico. As crianças Agora eu vou falar de como, tédio, agora eu vou né? falar como Do mãe tédio. também. Meu filho viu? fala assim, ai que tédio. Ai, que O tédio, que é tédio, é. meu amor? Por favor, me fala. Estamos aqui, hein? É difícil, estamos aqui. Não é fácil, de fato. E esse uso das telas, ele realmente potencializa isso. Então, pra minha filha, às vezes, não fazer nada é ver TV. É. Só que ela tá fazendo alguma coisa, né? Porque no nível dela, a TV No já é nível algo que dela, ela a TV espera. já é algo que ela já não tá mais. Ela tá aqui relaxando e não tá fazendo nada. Ou até no celular, é o não fazer nada. Né? É até difícil, né, criar esse momento do ócio. Não só para elas, como pra gente também. Que estamos inseridos no movimento do trabalho, da rotina, da alta E tem muito isso, produtividade. né, Ju? Você tá trazendo assim uma realidade que é de todos, né? Às vezes a gente direciona o olhar para a criança e para o adolescente, mas o nosso mundo gira Também. em torno disso, né? O pai proíbe a criança o uso de tela e ele usa a tela 24 horas por dia, inclusive não dando atenção àquela criança, né? E é uma coisa muito interessante você também sustentar o não. Porque às vezes a criança vai ficar insistindo e eu quero ver, e eu tô com tédio, e o que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra fazer. Eu oriento muitos pais que orientem essa criança, por exemplo, na ludicidade. Você pode, eu gosto muito, sabe, dando aqui uma sugestão, de fazer um potinho do ócio, que você bota aqui e bota várias sugestões de atividades, tipo um palitinho de picolé. Aí você bota brincar de massinha, brincar de desenhar. Pode ser sugestão, quando a criança tá no tédio, ela vai puxando e tem uma ideia. Porque às vezes você tá ali e você pega uma pra sugestão. sair da tela. Pra sair da tela. Então assim, tá com tédio, tá ansiosa, pega o pote do ócio, que é um potinho assim, pega uma sugestão. Então os pais também têm que ser fortes no não. Porque às vezes é difícil. Aí, sustentar o não da tela. Não pode ver. Uma coisa que a gente falou, Manu, também, antes aqui da nossa conversa, que a gente conversou previamente, com relação ao impacto, né, assim, das redes sociais, né, do online, na formação das crianças e dos adolescentes, né, você me falou do TikTok, né, assim, Sim, que tem das redes algumas sociais. situações lá de vida ideal, que eu acho que na verdade é para todos, né, porque a gente também conversou sobre isso, né, Cris, de uma idealização da vida ali nas redes sociais, né? Como é que isso também está impactando as diferentes... Na verdade, a gente falando aqui de criança e adolescente, mas imagino que, obviamente, tem em outras faixas. Tem Como é que tá? Tem uma expressão que quando a gente lê, né, qualquer livro sobre telas e tal, eles falam que é FOMO, que é Fear of Missing Out. Que a partir que você consegue ver a vida do outro,
pelos celulares, você fica com sempre um receio de como se você estivesse perdendo alguma coisa, né? Tipo, se tu deixa de ver os stories dos teus amigos, isso te gera um certo anseio de, tipo assim, o que fulano tá fazendo que eu não sei? Isso nos jovens é ainda mais forte, porque a criança ainda não tem tanta capacidade de regulação emocional como supostamente um adulto deveria ter, né? Então, a partir do momento que eu consigo ver o que o outro faz, o que ele tem, o que ele é, o que ele veste, e eu não tenho maturidade para lidar com toda essa exposição informacional, isso vai me gerando um aumento de ansiedade, por conta, é muito estímulo para eu lidar, né? Assim, ainda como criança, adolescente. Então, TikTok, Instagram, são redes que trazem uma exposição e uma idealização de um estilo de vida muito irreal, né? E as crianças veem isso e começam a achar que ser feliz é ter curtida, é viralizar. Então, isso, eu não sei se aparece no público de vocês, mas no meu público, muito comum. Então, meu sonho é viralizar. Tia Manu curte minhas fotos. E a dança do TikTok. Então, isso Então, a régua da felicidade é o número de curtidas. Então, passa a ser essas coisas. Com muita frequência, isso tá nos consultórios. Você também vê isso, Cristiane? Vejo, demais, né? Demais. Porque a exposição também do adulto, né? O ideal de vida, o padrão, né? Essa busca. Se eu tô em sofrimento, isso é muito mais agravante, porque sou eu. Né? O outro tá feliz, o outro se expõe aí de uma forma que a grama do vizinho é verde, né? E isso potencializa nessa situação. Dentro do mundo do trabalho, eu tenho redes sociais específicas para o mundo do trabalho, que também são de extrema competitividade, de padrões ali exageradamente perfeitos, né? De potencialidades, é o melhor, o que dá conta de tudo, sabe? O mais capaz, o competente. Então, se eu não estiver ali atuando, eu não sou um bom profissional, eu não sou visto, eu não sou lembrado. É uma busca de perfeição e de felicidade extrema, né? Exatamente. Como se o contrário do adoecer e da tristeza profunda fosse a felicidade extrema, né? Cadê? Aonde a gente encontra? Né? Se a vida não é isso, né? Entra até em um complemento essencial para aquele questionamento que você fez, né? De como formar uma pessoa com uma boa saúde mental. E as pessoas esquecem da questão da espiritualidade. Sim. A espiritualidade é um ponto que nós sempre tentamos trabalhar com nossos pacientes. Não no sentido de impor uma espiritualidade para ele, uma religião, né? Mas principalmente de nos aproveitarmos daquela religião que ele nos traz, que às vezes está ali um pouco mais, né, latente, adormecida, né? Quando a literatura mostra, né, mais uma vez, não somos nós que dizemos, a literatura ratifica que quem tem religiosidade, espiritualidade, adoece menos e fica melhor das doenças que tem do que quem não tem espiritualidade. E até deixando bem, né, assertivo isso aqui, né, porque está sendo gravado e tal, e hoje tudo é muito perigoso. Não estou dizendo que quem é ateu é pior do que quem tem espiritualidade, mas a literatura mostra o contrário, de que quem tem religiosidade adoece menos. E por quê? Tá? Porque exatamente é como se tivesse uma crença de que algo a mais pode ser feito por você. Por exemplo, para você ficar bom, e tentando ser didático, da ansiedade, nós temos que tomar 3 remédios. Né? Quem tem espiritualidade tem a chance, a oportunidade e a bênção de tomar um 4º. E quem é ateu não tem esse 4º. Entendeu? Então a questão da espiritualidade leva também a ensinamentos. Toda religião prega o bem. Doutor, mesmo aquela que vai derrubar o prédio, não. Aquela religião, ela usou deturpações, né, que pregaram o mal. Mesmo aquela que fala em doação de casa, não sei. Tá, são pessoas que usaram a religião para deturpar e para fazer o mal. Né? Toda religião, no final das contas, prega o bem. Tá? Então, quando nós utilizamos ensinamentos, né, da religião para os nossos pacientes, né, eles buscam fontes, né, de ensinamento onde eles próprios têm como sair, né, daquele vício de achar que é só uma coisa que vai fazer ele ficar bem.
poucos são tratamentos em psiquiatria que são para a vida inteira. E muita gente não sabe disso. Se você conhece alguém que está há mais de 1 ano se tratando da ansiedade e da depressão e não fica bom, deve ter algum problema. Tá? Porque os tratamentos eles são feitos para serem utilizados por pouco tempo. Tá? O que a gente pode citar é, por exemplo, o transtorno bipolar, são tratamentos para a vida inteira, né? A esquizofrenia, né? Mas poucos são os tratamentos que são por muito tempo. Tá? O que nós queremos que fique, por isso que é tão bom a psicoterapia. Porque na psicoterapia você aprende técnicas que essas sim ficarão. Tá? As medicações não, ela tem um tempo de meia-vida, né? Um prazo, tá? Os ensinamentos não. Por isso que assim, a consulta, né, ela tem o espaço para falarmos de medicação, mas em consulta o próprio psiquiatra também faz uma espécie de psicoterapia. Né? Então, quando nós colocamos para o paciente traços da religião, né, por exemplo, o cristianismo, né, que é a região mais seguida aqui no Brasil, né, nós falamos de ensinamentos de Jesus, né, nós falamos, né, de como Jesus passou pelas adversidades, né, isso pode abrilhantar, né, o pensamento do paciente para buscar também isso. Né? E no fundo, todo profissional de saúde passa a ser um cristão, né, se for pegar pelo quesito da palavra, né? Porque ele gosta, ele precisa ajudar, né? Ele precisa ter aquela questão da fraternidade, né? Então, no final das contas, amar, servir, né? Cuidar, acolher, né? Exatamente. Então a espiritualidade religião, também é muito seria, importante. A espiritualidade, a religião seria um dos fatores que você chama de protetores. Exatamente. Né? Vamos só, para ficar claro para todo mundo que está em casa, quais são os fatores protetores da nossa saúde mental? Uma das coisas que nós temos que sempre buscar é também fortalecer a resiliência. A resiliência, né, ela vem do conceito da física. Quanto mais resiliente é uma mola, mais ela estica e volta para o tamanho normal. Né? E assim devemos ser nós, né? Quanto mais resiliente formos, mais passamos por adversidades, né? E voltamos ao estado normal, tá? E buscar essa resiliência é que entra, né, todas aquelas nuances, né, de contatos sociais, né, de questões culturais, né, e cultura não necessariamente significa anos de estudo. Os trabalhos falam muito em anos de estudo, né, em quem tem ensino fundamental, ensino médio, né, faculdade, pós-graduação, porque é uma forma fácil de mensurar. Mas eu tenho pacientes que têm, né, 2 pós-docs e assim, não tem tanta cultura quanto um mestre de obra tem, que cuida de várias obras ao mesmo tempo, sabe tudo sobre todos os seus, né, pedreiros, funcionários. Né? Eu não estou aqui falando, né, querendo comparar as profissões, mas a cultura leva àquela robustez neuronal que eu falei, né? Quanto mais a pessoa tem um raciocínio, mais vivências, mais o cérebro se fortalece para os adoecimentos. Eu não queria terminar esse podcast, a gente está chegando na reta final aqui, mas sem a gente falar do Setembro Amarelo. A gente está vivendo exatamente esse período do ano, né, dessa campanha de prevenção ao suicídio. O que previne o suicídio? Tá, é um excelente tema, né? Ainda vejo como um tabu. Na verdade, é um tema que incomoda, né? Assim, tema forte. É um tema muito forte, costumo dizer pesado, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, não quero falar sobre. E o não falar sobre é um prejuízo gigante. Porque os números estão aí cada vez maiores, nas pesquisas vem trazendo aí dados assustadores, e eu sempre gosto de começar com essa situação, é preciso falar sobre, tá? Por mais que seja um assunto delicado, que traga um certo mal-estar, né? Mas é preciso falar sobre, porque parte da psicologia também vem esse viés da psicoeducação em qualquer área da nossa vida. E aí falar sobre traz pra gente a primeira situação de prevenção. Porque quando eu conheço um determinado assunto, as possibilidades, eu começo a perceber
de que maneira eu posso ser uma rede de apoio para alguém que está ali do meu lado, de que maneira eu posso perceber sinais, né? Porque a ideação suicida, ela chega a um ponto, mas antes talvez a pessoa tenha dado alguns sinais. Você percebendo esses sinais, Quais você são os consegue sinais? ter essa rede de apoio. Eu venho de novo para a situação de mudança, né? Então, você convive com pessoas que você sabe, conhece o estilo de vida, e a partir do momento você começa a perceber uma mudança de comportamento dessas pessoas. Então, existem sinais básicos, né? De uma tristeza, de um isolamento. Pessoas, às vezes, trazem falas, né? De possibilidades de falta de sentido para a vida. Elas não chegam Falta a de dizer que perspectiva. querem se matar, mas elas falam que não vê mais sentido para a vida, não tem mais perspectiva, o mundo é sempre muito difícil, e aí tem um isolamento, tem um distanciamento, uma tristeza profunda. Interessante até às vezes a linguagem corporal. Isso. Né? A gente que atende, um ombro caído, Desânimo, né? desânimo, Uma letargia, uma ausência assim. de cuidado físico, de não banhar, de... Uma ausência, percebe que a pessoa que está com nível de depressão mais severo, com ideação, o autocuidado deixa de existir. E uma coisa muito importante é que eu já vi muito no consultório, para os pais estarem muito atentos. Às vezes pegam cartas, pegam mensagem de celular, trocando com amigos, pensamentos suicidas, pegam cartas de despedida, né? Então, por isso que eu falo, além da conversa, as famílias têm que ser muito atentas, muito atuantes. Então, eu já peguei, assim, já trabalhei com famílias que descobriram, às vezes observaram remédio diminuindo, né? Observaram às vezes o jovem começa a usar camisa, moletom, manga longa, para esconder a autolesão. Né? Então, até porque eu sei que tem muito pai e mãe que de alerta, né? Alguns sinaizinhos de alerta, né? Então, às vezes, as autolesões, não é nem ainda a questão do suicídio, ainda vai evoluir as ideações e tal, mas já começa um quadro de autolesão bem severo, virilha aqui. A rigor é inclusive chamado de comportamento para-suicida. Isso. Né? Então, mas são sinais de alerta que ela está colocando muito bem. Tá? E quando se observa isso, né, dentro do seu ente querido, né, ou se você mesmo começa a se questionar o que é que está valendo a pena da vida e tal, você tem que entender que, assim, essa é um momento em que procurar ajudas passa a ser mandatório. Né? E, por exemplo, se você tem aquele pensamento, mas ele está só se ameaçando, faz 10 anos que ele fala isso, você tem que lembrar que esse raciocínio vale para animais, né? Mas não existe aquela coisa, cão que ladra não morde. Né? O ser humano ele é um ser dinâmico, né? Então de uma hora para outra ele pode ter um comportamento mutável, né? E se você, por exemplo, tem casos de suicídio na família, a chance de você ter aumenta exponencialmente. Tá? Tem então, um dado genético. Exatamente. Então existem muitas nuances aí que deve ser falado, né, nesse Setembro Amarelo. Eu gosto muito de levar curiosidade, né, para os nossos ouvintes aqui, né, e assim, mais uma vez agradecendo a oportunidade. E amarelo se dá porque nos Estados Unidos, né, uma pessoa, né, dirigindo um carro amarelo, né, ela deliberadamente provocou a sua morte, né, o seu acidente. E no seu funeral, né, os pais eles distribuíram fitinhas amarelas, né, para que as pessoas usassem e lembrassem de procurar ajuda quando houver necessidade. Esse é um ponto, né, que nós temos sempre que colocar. Né? Nós temos que estar bem sempre, mas se vem esse pensamento de morte, o alerta é máximo. É urgente, né? Eu diria assim. Você precisa de uma certa urgência. Então, a prevenção é falar sobre... Falar sobre, porque... E ficar atento aos sinais de alerta. Né? E aí tem alguns cuidados que também tem uma orientação, né, da própria Organização Mundial de Saúde, que a gente não deve repassar informações de como
se deu, Sim. né? Tá? Porque isso pode gerar gatilhos para pessoas que estão já numa situação de ideação. Então, a gente tem que falar sobre os sinais, sobre a possibilidade de estar ali mais perto do que você imagina, de você ser uma rede de apoio, dar orientações também sobre aonde pedir ajuda, porque às vezes eu não dou conta, né? Onde é que a gente... quem buscar, né? Claro que tem a rede particular, mas a gente pensando nacionalmente, tem canal de atendimento? Sim, hoje a gente tem canais bem conhecidos que têm acesso gratuito, o próprio CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um telefone, é 188, que você tem ali, né, online, profissionais capacitados para te atender numa situação de crise, seja você que está vivendo uma situação de crise, ou seja um familiar, um amigo, alguém mais próximo, né, para entender o que fazer. O próprio Corpo de Bombeiros, ele tem uma orientação específica, porque existem várias situações, né? Você descobre sinais, você está passando por uma situação de uma tentativa, então você tem ali situações de urgência, situações preventivas, profissionais da saúde, as redes públicas também, cada vez a gente vê mais se ampliar essas redes, embora as filas ainda estejam assim gigantescas, né? Mas os próprios CAPs, né? Os Centros de Apoio Psicossocial, então você tem muitas fontes. Os próprios sites da OMS, se você acessar ali, o governo do estado, por exemplo, ele traz situações, principalmente agora no mês de setembro, que a campanha é muito ativa, né? A gente tem ali indicadores de onde pedir ajuda, tá? Mas precisa ter um profissional qualificado para isso. Outra coisa que eu alerto é assim, a questão do sofrimento pela aquela sensação de culpa, tá? É uma coisa que a gente vê muito nesse período em que a campanha se intensifica. Não existe um culpado, porque não existe um responsável. Você perceber sinais, você se torna um agente facilitador, uma rede de apoio, você, né, uma pessoa que pode ali estar prevenindo, mas você não tem como controlar. A gente, enquanto profissional, a gente também traz muito isso no atendimento. Eu não posso dar conta de tudo que vai acontecer, né? Eu facilito um processo, eu dou o meu máximo, mas não tem o lugar da culpa. Não se deve ir atrás de culpados. Porque quem foi, o que eu poderia ter feito, né? Porque a gente fala muito sobre quem está com a ideação, sobre situações de risco, mas essa família, né? Esses amigos, as pessoas que têm um relacionamento mais próximos, que têm uma situação pós-traumática de luto, pós-suicídio, né, de alguém próximo, isso também precisa de cuidado. Sim. A gente falou, né, no início, quando eu comecei a falar, os dois maiores casos que vocês têm encontrado em consultório, que é a ansiedade e a depressão. A gente acabou não falando sobre a depressão, vocês pontuaram aqui quando falou em suicídio, mas vamos só definir o que é. Eu acho que é importante a gente nominar algumas coisas antes da gente encerrar, no caso da depressão. O que é e como a gente identifica. Tá, eu vou trazer aqui, os meus colegas ajudam também, né? Mas a depressão também é uma situação patológica, né? Já de um adoecimento. A gente fala muito dos sinais de tristeza profunda, de letargia, dessa situação de não ter, né, vontade, ânimo, a questão do sono, sabe, profundo, eu só quero dormir, eu não quero socializar, eu não quero estar em interação, né, é a coisa que eu falei que é o contrário do movimento, tá? E aí existe a leve, a moderada, a mais grave, e aí dependendo da situação, você vai observando os sinais, e aí como o Manu já trouxe também a frequência desses episódios de tristeza, de falta de energia, porque às vezes você tá também numa situação de estafa, de estresse, e aí ou um pós-luto, ou uma situação pós-traumática, você tá vivendo uma tristeza, né? Mas a questão da frequência, da intensidade com que eu tenho esses sintomas, né? Com que eu percebo, eu sinto. E o que isso gera de disfuncionalidade, né? O que me paralisa no meu movimento de viver a vida é que são os sinais do processo de depressão. Só que a depressão tem muito mais estudos, inclusive no aspecto, né? Genético, químico, né? Falando, e aí acho que o Dr. Nair também pode contribuir aí nesse aspecto. Você pegou muita coisa, né? E assim, até elencando os critérios, né? Entram muito mais daquela coisa que você falou, além da tristeza, né?
não é simplesmente uma tristeza por si, né? É uma tristeza que invade vários campos da sua vida. Traz alterações do sono, alterações do apetite, alterações, né, da sua vontade de viver, nós chamamos, né, de hipobulia, né, quando o paciente não tem mais vontade de fazer as coisas que antes ele gostava, que nós chamamos de anedonia. Né? Então, quando, além da tristeza, alguns pacientes, né, por exemplo, nossos queridos idosos, eles têm muito a questão da irritabilidade, as crianças também têm muito aumento isso. da agressividade na infância. A agressividade. É um dos fatores. Na infância, principalmente. Isso. Então, são sintomas que, em se somando, nós chegamos ao diagnóstico de depressão. Mas é importante que se coloque que pacientes com depressão também têm sintomas ansiosos, assim como pacientes com ansiedade também têm sintomas depressivos. Então, alguns casos não é tão... Não tem uma caixinha em que a gente Exato. coloca. Misturar. Isso, até porque o que nos interessa é levar qualidade de vida para o paciente, né? Mas assim, até para trazer uma assertividade maior ao nosso diagnóstico, é importante, até academicamente, né? Eu gosto muito de dar aulas, né? De participar de eventos, né? De congresso, e nós trazermos um diagnóstico firmado, ele traz mais assertividade para o tratamento, mas muitas vezes as medicações que se utilizam são as mesmas, né? Não só para ansiedade, como para depressão. Agora vamos encerrar falando de viver a vida, né? O que vocês fazem para viver a vida? Ou o que vocês indicam para os pacientes para viver a vida? Mudou o clima. Mudou. Eu tive agora, né, no encontro só de psicólogos, que é dia 27, foi o nosso dia, né, o dia do psicólogo, e aí me encontrei com alguns colegas e a gente falando assim, psicólogo ou psiquiatra tem que ter um estilo de vida próprio, né? Sim. Porque cuidar da dor do outro, perpassar e atravessar as histórias todo dia ali de sofrimento, traz pra gente uma licença aí de ter um estilo próprio de vida, né? Que eu preciso estar bem, é meio que a metáfora da máscara de oxigênio no avião, acho que todo mundo já conhece. Se eu não estiver bem, como é que eu vou dar conta de cuidar do outro, né? E aí a gente falou um pouco de limites também, né? Eu preciso também me reconhecer como ser que falha, que eu não sou totalmente pronto para cuidar de todas as demandas, né? Tem casos no consultório que eu encaminho. Ou porque não está no meu nicho de especialidade, ou porque perpassa um pouco também da minha história de sofrimento, e aí de forma responsável eu encaminho para um colega que pode dar conta melhor daquela situação. Mas, de novo, eu busco sempre o equilíbrio. A espiritualidade para mim é um ponto crucial. Eu junto a espiritualidade com vivências de aqui e agora, né? Que aí eu trabalho técnicas de respiração, contemplação do mundo e do lugar que eu estou, contato com as pessoas, aquele momento de família, eu digo que é o tempo de qualidade, né? Não é estar junto, mas é estar junto, sentindo, vivendo, percebendo o outro, sabe? Eu acho que é muito esse dar-se o direito de viver de forma intensa a vida, sabe? Perfeito. Eu bato muito na tecla do autocuidado. É um conceito que eu trabalho muito lá no consultório e muito na minha vida. Gosto muito, falando um pouco da questão da depressão, né? A gente faz uma intervenção, às vezes focando mais em aspectos comportamentais, cognitivos. A gente tem que usar a nossa profissão a nosso favor, né? O que a gente sabe. Então eu gosto muito de inserir, falando de comportamento, cognição, gosto muito de inserir várias atividades na minha rotina, oriento muito as famílias, né, quando eu trabalho, para que a gente consiga colocar sempre pontos de lazer, pontos de tempo de qualidade, inserir atividades que façam bem a nós, porque às vezes a gente coloca tudo que tem que fazer de obrigação, mas não de lazer. Eu acho que dá... Por prazer, né? Por prazer. Não, né? Dar não é muito saudável, porque às vezes a gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo e não entende que o não é muito terapêutico. Então, o sim e o não, né? Dar sim pra gente, pro nosso autocuidado, e dar não pra tudo aquilo que também nos sobrecarrega. E tempo em família, atividade física, se alimentar bem, o sono de qualidade muda a sua vida. São algumas sugestões que eu deixo aqui. Doutor Nair. Como foi colocado, né, essa questão de viver o presente, né? Eu gosto muito de
técnicas mnemônicas, né? Então, presente, tá? Há poucos instantes antes de iniciarmos esse maravilhoso encontro, estávamos ali conversando, sorrindo, né? Então, todo mundo tem seus compromissos e tal, mas já que estamos aqui, vamos sorrir, vamos nos abraçar, né? Vamos buscar a alegria para espalhar felicidade. É o lema. Né? Exato. Então, quando você vive o presente, né, as coisas fluem mais fáceis, né? Os pacientes com burnout, eles não conseguem viver esse presente, aí leva ao adoecimento. Os pacientes com ansiedade, né? Um professor meu, ele é bem idoso lá, é uma figura lá na USP, assim, ele anda em vários departamentos, acredito que ele com certeza bebe aos 90 anos, mas ele tem um conhecimento incrível, e ele falou que a depressão é o excesso de passado, e a ansiedade é o excesso de futuro. Né? Então, assim, claro, ele deve ter lido isso em algum lugar, mas, assim, sabe-se que viver o presente é uma das melhores formas de você não adoecer, né? De você buscar estar melhor onde o seu eu é necessário. Né? Isso leva a você viver, né? E não sendo repetitivo, mas encarando isso, né? A questão da espiritualidade, a questão de dar os nãos para as devidas coisas. Né? Então isso é muito importante para você viver e viver bem. Legal. E falar em figura, tem as suas figurinhas do WhatsApp. Eu recebi umas legal. bem divertidas, viu? Quebra o gelo com os pacientes. É muito interessante Como isso. não? Eu recebi a primeira vez, essa questão de WhatsApp, né, tá dentro das nossas vivências. Sim. E assim, um paciente, eu dou muita liberdade para meus pacientes. Tem uns pacientes que falam, doutor, você nem parece médico. Aí eu fico, ai meu Deus, eu encaro isso até como um certo elogio, né? Mas assim, aí um deles me mandou uma mensagem assim, bom dia, com a minha figurinha, né? Eu recebi essa figurinha da sua atendente. Foi legal, porque eu passei a mandar para outros pacientes e eles gostaram e tudo. E aí eu pedi pro pessoal da equipe de marketing fazer várias. E dentro dessas figurinhas, nós aproveitamos para colocar alguns, né, mensagens motivacionais, né? Tipo, tem uma noite abençoada, né? Vamos lá, estamos juntos nessa. Então, assim, é uma forma de estar a mais na vida do paciente, né? Nós gostamos disso, né? De sermos, né, o mais íntimo possível, porque só adentrando mesmo a vida do paciente é que conseguimos modificá-la. De maneira leve, de maneira leve, fugindo daquela coisa da obrigatoriedade, né? Porque tudo que é imposto, às vezes, não é bem recebido, né? Então, quando você está lado a lado, né? Uma coisa que eu tenho cuidado no meu consultório, né, de estar sem ter a mesa assim sempre à frente do paciente. Eu sento com ele no sofá, né? Então, assim, eu gosto de fazer uma consulta como eu queria que fosse para mim, não, para a mamãe. Uma consulta onde o paciente se sinta assim, vou mudar minha vida, né? E é isso que eu puxo para eles, né? Vamos mudar sua vida hoje. Eu fui confirmar aqui o compromisso com a tua atendente, ela me mandou uma figurinha que vai dar tudo certo. Assim, vai dar tudo certo. O Dr. Knight falando isso, né? E assim, a nossa profissão, que é de cuidar e acolher, ela precisa perpassar essa relação. E às vezes, né, a gente recebe as pessoas naquele lugar, óbvio, a gente tem a ciência, tem um estudo por trás, tem, né, situações empiricamente comprovadas com técnicas, a gente não tá ali, né, fazendo o que a gente acha. Não é achismo, não, né? É ciência, mas é uma ciência de pessoas imperfeitas cuidando de pessoas imperfeitas. Sim. Então, quando a gente consegue passar isso pro outro, existe o vínculo. E é pelo vínculo que a gente constrói, né? Essa relação, esse processo relacional que vai perpassar aí, esse lugar em que eu sou um canal apenas de te possibilitar perceber, né, as inúmeras facetas que você consegue para estar bem, né, na tua vida. Então essa coisa do quebrar um pouco isso, né, esse lugar do saber, da ciência, eu tô aqui, existe uma distância, isso mais difícil, né, de conseguir. Será que vai ter mais gente fazendo figurinha, hein, doutor Nairton?
Tomara, né? A vida tem que ser Já vou leve. pegar a dica, Vamos né? pegar a Dudu? dica. Hashtag Vai ter figurinha Tem umas que o pessoal, a minha dica. equipe fez, mas é brincando comigo. Vou pegar essas daí, mas vai dar tudo certo. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. A gente Cristiane, agradece o Aline. convite, foi Então, ótimo. Olha, muito obrigada, foi super importante. Eu acho que esse papo é tão necessário, né? Nos dias de hoje, os números falam isso, os estudos, né? E a gente também sente, né? Então, muito obrigada pela contribuição de vocês. Manuela, vocês todos, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Ju. Obrigada a vocês também, tá? Foi ótimo, viu? Que bom. Obrigado. Espero que todos gostem. Tudo de bom e viva a vida. Hoje a gente conversou sobre saúde mental com o Dr. Nairton Cruz e com as psicólogas Cristiane Barreto e Manuela Baima. Espero que vocês tenham gostado. Peço que compartilhem, deem o seu like, façam um comentário, deixem um comentário. Se possível, se inscrevam no canal. Toda essa interação é super importante pra gente chegar a mais pessoas com esse conteúdo tão relevante sobre saúde mental. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.